Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos, mesmo virtualmente, né, porque as nossas palestras estão sendo transmitidas pelos meios de comunicação da casa. Nós estamos momentaneamente com as nossas reuniões presenciais suspensas, então, mas podemos acessar o site e ver todas as palestras, quantas quisermos, né? Então, que nós possamos receber as vibrações dos espíritos amigos que essa casa nos oferece. Para darmos início à nossa reunião, fazemos uma prece, elevando o nosso pensamento a Deus nosso Pai, pelo agradecimento do dom da vida. E neste momento também queremos agradecer ao Mestre Jesus, nosso irmão maior, que nos sustenta, os espíritos que sempre estão a nos amparar e nos sustentar, trazendo sempre a possibilidade de refletirmos. Então, nesse momento de agradecimento a Deus, a Jesus e a esses espíritos amigos, a nossa querida tia Vera, que nos ofertou esta casa, pedimos a eles a permissão para darmos por iniciada a nossa palestra dessa tarde. Vamos envolver nossa companheira, amiga Iole de Freitas, que trará o fruto de suas reflexões. Graças a Deus. Bom, boa tarde a todos os companheiros. Nós hoje temos como tema do nosso estudo uma passagem que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. E temos o item 14 como referência, que trata do despreendimento dos bens terrenos. É uma mensagem do Espírito Lacordaire e ele desdobra em vários itens as suas ponderações e reflexões sobre esta questão. A primeira questão que nos chama atenção, nós vamos até ler, porque ele traz um aspecto da importância da união entre os espíritos que estão encarnados como nós, junto àqueles desencarnados, benfeitores ou de boa vontade como ele, e como toda, né, a falange de espíritos que orientou Kardec na elaboração da codificação. E nós vamos então ter, olha a fala que ele traz: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entraste. Já coloca que nós já estamos caminhando, né, seguindo o foco, né, buscando o alvo que é o aprimoramento intelecto-moral de todos nós. Então ele traz a colaboração e acrescenta: nós devemos uns aos outros. Olha esta frase que importante. E somente por uma união sincera e fraternal entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Então ele traz primeiro a afirmativa de que nós estamos na caminhada, já temos discernimento e clareza para o alvo que buscamos atingir, que é o desenvolvimento intelecto-moral. Que somos espíritos imortais, estamos fazendo esta trajetória. Traz em seguida a consideração importantíssima que devemos uns aos outros. Então nós vamos ver, se está falando aqui de despreendimento dos bens terrenos, então devemos em relação aos bens terrenos, mas fica muito claro também no Evangelho, em uma passagem um pouquinho anterior, 2 itens anteriores, de que nós devemos também a todos os nossos irmãos a cota de conhecimento e de educação que nós temos. Isso fica no item 11.
Então, nós vamos vendo como ele vai acrescentando num pequeno parágrafo introdutório esta quantidade de conceitos. E vai então nos dizendo que é fundamental a união, né, sincera e fraterna entre os espíritos, né, benfeitores, amigos e todos nós encarnados. Isso traz então com muita, eu acho, clareza a importância da ligação nossa, os espíritos desencarnados que já detêm um grau de maturidade espiritual que podem, como ele diz, contribuir para a nossa caminhada. Então estamos também falando aqui, ele nos fala desde o início, da possibilidade mediúnica mais ostensiva, menos ostensiva, já que médium somos todos nós, como está na codificação, de todos. Voltaremos a este assunto um pouco mais para a frente. Quando ele inicia as suas colocações, são vários, é bastante longa a elucidação que ele traz. Ele diz, primeira palavra, quando ele vai se dirigir a nós, vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Já trouxe que a gente está em busca do adiantamento moral e espiritual, e traz a palavra icônica, né, do amor. E vai dizendo que este amor, ele está, né, preso, muitas vezes, ao apego aos bens materiais. E aí ele trouxe a palavra apego, em seguida, por este apego às posses materiais. E traz a palavra posse. Uma coisa é bem, outra palavra é posse. Vamos entender. Porque na posse você tem, né, a afirmação dessa atitude egóica. É minha, me pertence a mim e quando dá para aqueles muito próximos, afetos do meu coração. Para ali. Então, é muito interessante porque de bem material, porque ele vai falar dos bens espirituais, dos bens que são os permanentes, daqueles que são, não é, o mote, a conquista deles, melhor dizendo, é o mote de todo o nosso processo secular, reencarnatório. Então nós vamos vendo que aí ele já aponta, pontua, vou ler a frase inteira, vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por este apego às posses materiais, destruís as faculdades de amar. Olha que grave. Destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Então, é impressionante, não é, o Evangelho? A gente volta a ele, vai descobrindo cada vez mais, não é, a importância de cada termo usado, porque este amor às posses materiais, ele abafa a condição de amar, né, que é esse fulcro amoroso que temos dentro de nós e que nós sabemos muito bem quando recebemos dos encarnados alguma manifestação de amor sincero, fraternal, verdadeiro, ou dos benfeitores espirituais, e mesmo nos textos todos, né, que a codificação nos traz, né, como isto para nós é essencial, né, alimenta a alma. E aí nós vamos vendo como nós podemos abafar isto em nós e aí na relação com o outro, já que nós devemos uns aos outros. Devemos o quê? Amor. Devemos o quê? Instrução. Devemos conhecimento, troca de conhecimentos. Então, nós vamos vendo que quando nós, de uma maneira às vezes impensada, por isso o estudo interessa, porque a gente pode dizer, não, até que eu não sou uma pessoa tão apegada às coisas materiais, mas é bom que a gente pense para ver aonde que a gente ancora o nosso amor, porque se forem coisas que são perecíveis e transitórias, elas serão usadas na medida justa da eficácia delas como um instrumento, uma ferramenta para nós atingirmos o adiantamento moral. Mas elas em si são passageiras. Então, por isso é que fica claro em todo aqui o capítulo que os bens materiais,
eles são disponibilizados pelo Pai, pelo Criador, para que nós, dentro dos processos encarnatórios, quando estamos encarnados, estamos na lide terrena, nós podemos contar, ou possamos, melhor dizendo, contar com eles para a ampliação das faculdades espirituais, inclusive as faculdades de amar, entendendo numa pluralidade das manifestações. Então vamos ver se está nos interessando mesmo focar, depositar a nossa possibilidade, que pode ainda a gente falar, ainda não é tão grande, mas ela já é. Está em nós e já se manifestou através de tantas encarnações. Se nós estamos querendo ancorá-la, prendê-la, né, congelá-la em relação a bens, a posses que tem uma duração mínima em relação à eternidade e que tem uma função específica, mas que ao irmos para, voltarmos, melhor dizendo, para o plano espiritual e programarmos novas encarnações, elas não terão lá a eficácia, a utilidade. A utilidade é aqui e a utilidade sendo um compromisso que nós recebemos quando nós temos alguma cota de bem material, é de atendermos através dela este projeto, né, de ampliação consciencial e contribuirmos para aqueles que não detêm ainda nem o necessário, porque ele vai dizer: sois depositários e não proprietários. Não vos enganeis com isto. Deus vos emprestou e deveis devolver. E ele vos empresta sob a condição de que, pelo menos o supérfluo, olhem só, pelo menos o supérfluo se destine àquele que não tem o necessário. Nós não vamos entrar aqui no estudo de necessário e supérfluo, mas se a gente fizer um exame de consciência, a gente sabe exatamente daquilo que de fato a gente precisa e daquilo que a gente não precisa e que, não precisando, o outro precisa daquilo muitas vezes como o básico, o necessário. E a gente tem este amor às coisas que nos pertencem e a gente tem uma dificuldade às vezes enorme de nos desfazer até de livro. Aí cada um sabe aonde que mora o seu calcanhar de Aquiles. Mas ele também vai dizer o seguinte, que é muito importante, né? Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna por um trabalho assíduo e honrado experimente uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural, né, que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração. Ele volta chamando a atenção para este, né, processo de encolhimento do amor. Né? Há uma grande distância, tão grande quanto a que vai, esse é o ponto que eu estava querendo chegar, da avareza sórdida. A pessoa tem muito e não compartilha, às vezes não usa nem para si, né? Até a prodigalidade exagerada. Esse é um ponto que ele vai lidar mais para frente também, que importa a gente marcar, porque ele diz mais para frente, com clareza, que prodigalidade em benefício próprio não é generosidade. A pessoa pode ser herdeiro de uma fortuna, pode ter até feito por onde. Trabalhou, e aí de repente resolve gastar. Isso não é ser generoso. Isso é ser pródigo. Ele resolve não se preocupar com o assunto, não quer nem saber que os outros em torno não têm nada, e ele podia usar aquilo em benefício, porque aliás é o que é esperado, porque está dito com toda clareza num capítulo anterior, mas vale agora puxar: o mau emprego dos bens consiste em fazer com que eles sirvam apenas a satisfação pessoal. Então, nessa posição mesmo, que aqui está dizendo a prodigalidade, você vai, eu gosto de gastar, né? E fazer com que eles sirvam apenas a satisfação pessoal. Aí é que está o mau emprego. Ao contrário, o emprego é bom, isso nos interessa saber, porque a gente quer acertar, né, gente? Todas as vezes que dele resulta um bem qualquer para os outros. Então, eles não está resolvendo só o meu bem-estar, que eu posso ter direito ao meu bem-estar.
Trabalhei honestamente para isso. Ah, mas e os outros? O mérito é proporcional ao sacrifício que isto se impõe. Muitas vezes você tem que sacrificar. Quantas vezes a gente não viu, né, mães que deixam de comer para poder dar a comida aos filhos? São situações dramáticas e que a gente que tem comida na mesa, né, só pode avaliar por uma observação atenta e amorosa. Mas existe, gente, né? Então, ele diz também que a grande questão não posso dizer, não diz respeito somente à questão da benemerência, que sem dúvida tem o maior valor porque tira a fome do outro. Mas o importante é pensarmos nas condições de, principalmente as grandes fortunas, mas eu ampliaria para todos nós que trabalhamos e temos contatos com muitas pessoas, pelo trabalho honesto que a gente pode oferecer ao outro, ele ter, né, a dignidade, a palavra é dele, de Lacordaire, a dignidade de poder bastar para a sua própria sobrevivência. Então, olha o que diz, se a gente tem um pouco a mais, está no supérfluo, dá. Agora, além disso, se a gente pode propiciar ao outro condições para que ele, por conta dele, ele tenha a satisfação e a dignidade dele conquistar por si mesmo a própria sobrevivência e aí a própria ampliação dos seus fazeres no mundo, é importantíssimo. E aí nós vamos vendo, vou voltar ainda mais um pouquinho, quando ele diz, no item 12, quando considero a brevidade da vida, sou dolorosamente atingido pela incessante preocupação da qual é motivo para vós, não é? O bem-estar material, enquanto dedicais tão pouca importância e consagrais tão pouco tempo ao vosso aperfeiçoamento moral. Então, isso está numa mensagem anterior, como eu falei, item 12, assinada por um benfeitor espiritual, não é Lacordaire, mas tudo se encaixa dentro das ponderações dos benfeitores, todos aqui codificados por Kardec aqui no Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nós vamos vendo que o bem-estar material, é lógico que é justo, que deve se procurar, se ele é feito de maneira equilibrada, só que não só pensando em si, vendo que a gente pode contribuir para o bem-estar também do outro, mas não para aí. Então, nós vamos pensar agora uma coisa, não sei se vai funcionar muito o exemplo, mas vou tentar. Por exemplo, um excelente pintor, que tenha como objetivo, a gente está falando que os bens materiais são meio para você chegar em algo que é o desenvolvimento das suas faculdades éticas espirituais. Então, vamos lá. Vamos ver qual é a relação entre alvo e meio. Bom, quer fazer uma belíssima tela. Compra a tela, bem material, ok. Mas o objetivo é a expressão espiritual que a arte pode propiciar ao bom artista. Ali está a tela e as tintas. Aí ele compra as tintas, mas fica tão encantado porque ele achou num saldo do lá as tintas holandesas excelentes, as inglesas excelentes, cores que ele não imaginava. Aí ele não se segura e compra aquele monte de tinta. Que algumas ainda vamos pensar, tá bom, tá bastando a expressão do espírito, que é a expressão da arte, que cria a linguagem. Mas ele ficou tão encantado que ele esqueceu da pintura, que é o alvo. Ele adorou as tintas. Então ele fica lá arrumando as tintas. Os tubinhos de tinta aqui, os tubinhos de tinta lá. E mas essa cor ainda não tem, eu acho que tem na loja. Já está fora do saldo, mas tem, mas é. E compra, e compra, e compra tinta. Gasta o que tem comprando aquilo que é o meio. E não usa aquilo para poder realizar aquilo que é a expressão do seu ser. É isso que a gente tem que entender. O que a gente tem como recurso material não pode perder o alvo, senão a gente fica congelado. Está na barca Rio-Niterói, a barca está ali
como um veículo de transporte para você chegar em Niterói, lá ver o Museu do Niemeyer. Aí você para e fica na barca. Você tem que ir para São Paulo, visitar um parente. Você tem que ir para São Paulo porque você tem uma reunião de trabalho importante. Você vai de carro. Você fica na estrada? Adoro a estrada, Rio-São Paulo. Bom, cada um adora o que quer, né? Adorei. Então fica lá. Não chega em São Paulo. Então, são considerações, vocês me desculpem, muito banais, mas acontece é que a gente tem que entender, porque é difícil para nós intimamente perceber isso. E aí ele vai trazer outras questões que são muito importantes, que é quando a gente chama de economia, olha, muito delicado, mas ele bate no ponto, e previdência, o que é cobiça e avareza. E chamar de generosidade volta ao que é apenas prodigalidade em proveito próprio. Então, ele vai dizer assim, que é sempre uma desculpa que a pessoa tem, às vezes, de acumular para o futuro, para isso. Ninguém está dizendo que tem que ser imprevidente, que tem que ser maluco, porque no outro aqui ele vai dizer mais para frente, inclusive, a questão da mendicância. O Senhor não manda que nos despojemos do que possuímos, olha só, para não ter má compreensão do texto, para ficarmos reduzidos a uma mendicância, desculpem, voluntária. Não é isso. Você basta o seu sustento, você usa inteligentemente para você poder ampliar, inclusive, o seu existir, podendo atuar na sociedade, no coletivo de uma maneira, né, eficiente, íntegra. E muitas vezes ele vai também puxar aqui duas questões. Uma, a questão da herança, quer dizer, a questão da herança desdobrada em dois momentos, melhor dizendo. A herança. O pai junta, a mãe junta, porque é para ficar para os filhos. E ele chama atenção, fala, é isto mesmo ou é porque ele gosta de ter a posse e junta uma coisa com a outra? E aí diz Lacordaire, digamos que seja mesmo preocupação com os filhos, que ele queira deixar. Mas aí ele toca a história do devemos uns aos outros. Mas será que ele só pode se preocupar com o bem-estar dos filhos? E os entornos? Então, ele está sempre puxando a relação. Depois ele diz também assim, né? Tem circunstâncias em que a pessoa nega a herança. Não quer. Não quer porque não quer se comprometer, que não sei o que. Ele fala, ele tem o direito de negar algo que foi depositado em confiança pelo Criador nas mãos dele, para que ele faça aquilo multiplicar em benefício dos outros, dando aquela dignidade de sobreviver, de crescer, né? Intelectualmente, como vida, entendeu? Ele tem esse direito, ele vai ser responsável por isso, porque foi colocado nas mãos dele, né? E a outra questão também que ele traz é quando... É muito interessante que ele abre, né, um campo muito vasto de ponderações, Lacordaire, quando ele diz assim, pois é, como será a relação de responsabilidade consciencial? Aquele que deu muito duro na vida, sabe exatamente o que é, até ter passado fome, o que é o esforço de crescer, né, profissionalmente por conta própria, não tendo ninguém para poder ajudá-lo, apresentar fulano, ciclano, construiu, né, por conta própria. E ele, quando já detém, né, uma fortuna, ele usa a palavra, para que ele possa então compartilhá-la com os outros, no sentido não é de distribuir de maneira completamente insensata, é de abrir, repetimos, campo de trabalho para os outros, né? E ele não o faz, ele é mais responsável consciencialmente do que o outro, que tendo herdado, desde que dessa encarnação, foi sempre tudo muito fácil, nunca teve problema com nada, e de material e tal, e ele não entende, né? Às vezes tem umas pessoas que falam, né? Assim, umas coisas a gente fala, não tem mesmo noção. Não é perverso, não é mal. É que para ele é normal algo, só que não é normal ter algo.
é uma circunstância temporal que lhe foi dada e que, se o outro não tem o básico, ele é responsável, de certa maneira, pelo outro não tê-lo, no sentido de um movimento mínimo que seja feito no círculo dele social, é esperado dele fazê-lo. Não é que ele é responsável pela tragédia toda da fome, mas ele é responsável por nada fazer no âmbito que ele poderia operar de maneira solidária junto ao outro. Então é muito interessante, porque eles dizem a responsabilidade maior é aquele que conhece a dureza, porque ele conhece. E mesmo assim ele é duro e ele é apegado. Então, nós vamos vendo como eles foram trazendo todas essas circunstâncias e chamando muita atenção para o esbanjar fortuna. Não é desapego dos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem depositário desses bens não tem o direito de dilapidá-lo nem de confiscá-lo para o proveito próprio. A prodigalidade, repetindo, não é generosidade, frequentemente é forma de egoísmo. E aí, nesse ponto, já está quase no final das colocações dele, ele vai dizer do que se trata o desapego. A gente já viu o que não é, né? O que é um problemão, você não se desapegar ou ficar apegado à posse dos bens materiais. Ele vai dizer, então, o desapego aos bens terrenos, de que se trata o desapego? Deixar ir, o compartilhar, o dividir. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, sem saber servir-se dela em benefício dos outros em saber servir-se dela em benefício dos outros e não somente para si, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em perdê-la sem lamentações, se for a vontade de Deus retirá-la de vós. Então, nós já vimos que o desapego dos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna no seu justo valor, para que ela serve, qual é o objetivo dela, não perder o alvo, e saber servir-se dela, olha a palavra, servir-se, usá-la, em benefício dos outros, e não somente para si. Gente, essa frase é uma complicação para nós, né? Porque a gente até pode ser, né, equilibrados, lógicos, bem pensantes, então a gente não desperdiça, a gente é razoável, mas e com os outros? Porque a primeira palavra do Lacordaire, nós devemos uns aos outros. Sentimento de amor, de fraternidade, de solidariedade, de justiça. É justo que eu tenha a mais e o outro não tenha o necessário? Não é, não precisa de ser uma sumidade para entender que não é, né? E aí, o que vai trazer também, e aí nós queríamos trazer uma colaboração também do livro, que a gente gosta tanto, a nossa companheira Cristine Costa, né, tem esses 2 livros, De Alma para Alma, esse é o volume 2, eu gosto sempre de mostrar, porque esse livro tem preciosidades para a gente poder ir lendo, se esclarecendo, pacificando, compreendendo de uma forma muito amorosa como estes espíritos, como o espírito Josué, o fazem. E aqui tem 2 questões que eu queria colar quando Lacordaire diz: mas pensai principalmente que existem bens infinitamente mais preciosos que os terrenos, e esse pensamento vos ajudará a desapegar-vos deles. Aí, ela traz aqui nesse livro, no volume 2, 2 casos, acho que eu vou trazer só um, que é assim. Uma pessoa jovem ainda, muito orgulhoso, né, que é outro ponto que eles dão, porque eu me construí, eu que fiz, se eu pude fazer, por que os outros não podem, eu que construí minha fortuna e tal. E aí, ele sempre muito aceito na sociedade, altamente influente, porque agora tem os influencers todos, a influência que a pessoa tem sobre os outros, então ele se achando, né, que podia influenciar, e novo ainda mais, ele fala, não tenho nada mais do que pedir da vida que eu tenho. Aí começam a acontecer algumas coisas que vão mostrar
quando eu li a primeira vez, depois eu falei, está mostrando o que é perecível e o que é o bem imperecível. E fica focado no perecível e se ilude, a questão da ilusão, que é outra palavra que ele usa. Por quê? Quando ele estava tudo ótimo, tal, como é que eu tenho tudo que eu quero, aí uma pessoa, eles colocam um servo, uma pessoa que trabalhava com ele, de quem ele gostava muito, se afeiçoava e era importante na estrutura dele, dos seus ganhos, adoece e sofre com a doença. Prestei atenção na palavra. Não é que desencarnou, de repente ele ficou assim. Ele acompanhou o sofrimento e desencarna. Então, ele viu que tem uma finitude na vida material. E tudo aquilo que ele tinha é finito, como é finita a própria existência na matéria. E que muitas vezes, enquanto um está nos palácios e na riqueza, o outro está sofrendo até fisicamente agruras. Aquilo mexe com ele, mas parece que não foi suficiente para cair a ficha. Aí depois disso, tem uma situação de uma peste e ele perde os animais. Outra vez vida humana, vida animal, do qual ele dependia, esses bichinhos, e ele cuidava, gostava de ter. Aí, dizimados. Aí ele leva outro baque, e o baque é o baque da lucidez, gente. Porque não é, perdi, é porque alertou. Consciencialmente, ele começou a despertar. Ele viu que tem coisas que terminam, acabam, vida e bens. Aí, mas ele superou porque ele tinha tantos bens. Ele falou, não, agora mudou porque agora encontrei o amor da minha vida. Então, esquece as outras agruras e vou. Só que também não deu certo, porque outra vez, é interessante como Josué, o Espírito, coloca, ele busca questões de desencarne, de marcar a finitude da vida material, né? A da existência na carne. Então, a moça que era a paixão da vida, e ela também apaixonada, tem uma epidemia e perde pai, mãe e irmãos. E fica tão entristecida que pede para ele ela ser desvinculada do compromisso de casamento, porque ela precisava pensar naquilo que havia, olha que interessante, lhe ocorrido e se recompor. Olha, ela fez o movimento. Ele fica desavorado, porque fala, meu Deus do céu, mas a hora que eu estava achando que eu tenho tudo na vida, agora eu vou ter para coroar o amor. E vem sempre nesse aprendizado que custou cair a ficha dele, né? Aí, depois disso, ele não consegue. A moça fez um movimento, ele não consegue. E ele vai ficando cada vez mais isolado, tendo seus bens, né? Mais solitário, e vai precisando de algo que o dinheiro não compra, a gente sabe, que é o aconchego do afeto. Não construiu esse ninho de afeto na vida de relação. Esse ninho de afeto se constrói, né, como os passarinhos com os pedacinhos de galinha, e aquilo é construído, né, como, se vocês me permitirem, com os pequenos galinhos que a gente vai fazendo na vida de afeto com que o nosso amor já pode, mesmo não sendo a capacidade do amor, né, pleno como a gente alcançará. Então nós vimos que esse aspecto é um aspecto extremamente importante de nós considerarmos a finitude dos bens materiais, porque eles têm uma função, essa função é temporária, lembra do monte de tinta, tudo lá armazenado, e obra, pintura nenhuma. E vamos agora, para a gente podendo encerrar, qual é o horário, Marimília, que termina? 11h13. Então, vamos lá. Eu queria trazer para vocês, novamente, a frase que tem aqui. Faltam 10 minutos. 10 minutos. Obrigada, Marimília. Porque achei muito interessante. Nós devemos uns aos outros. Voltamos para o primeiro parágrafo do texto.
E somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Os processos de ligação com os espíritos desencarnados bons e amorosos, segundo vários autores, Leon Denis, mestre, mas também através de André Luiz e dentro dos autores atuais, através do caro Jorge Andréa, nesse livro Do Outro Lado da Matéria, Enigma da Vida, que é uma maravilha, nós vamos percebendo que neste contato que nós somos aqui convocados a estabelecer esta união entre, que isto se faz, para que isto se faça, melhor dizendo, há que haver um desligamento mental das nossas questões, das nossas preocupações. Aí ele puxa lindamente, das nossas emoções. Porque as nossas emoções, muitas vezes desacisadas, outras vezes até são emoções e tal, exaltadas, mas além, elas vão também impedindo que a gente possa, através então do despreendimento do bem que nós temos, que é o de podermos nos ligar aos mentores espirituais, todo mundo pode, não precisa de ser médio ostensivo, mas que aí nós vamos, sobrecarregando essa rede de comunicação, nossas próprias questiúnculas, ou até respeitando questões até importantes. Então, há que ter um desapego dos nossos quadros emocionais, um despreendimento das nossas necessidades imediatas, para que a gente aí sim possa se abrir a eles e possamos, através do processo mediúnico, receber de modo intuitivo, ou se formos dentro de um trabalho sério na casa espírita, num processo de incorporação, por exemplo, ou de psicofonia, de psicografia, nós sermos medianeiros. Porque uma coisa é perceber, não vou entrar agora porque não é a questão, são situações anímicas, deixa muito claro, a gente percebe, mas eu não capto a fala do outro, a elucidação do outro. Quando é mediúnico, é medianeiro. Percebe, traz e traduz. Para isto, você tem que oferecer ao comunicante. Todo mundo sabe disso. Mas fica achando que é só na hora do trabalho em si. É óbvio. Mas é também nas nossas preces, nas nossas meditações individuais, sozinhos no lar. Porque aí nós vamos abrir o nosso querer para esta comunicação, para podermos alçar a nossa vibração a eles e recolher aquela fala amorosa, às vezes séria, elucidativa. Isto se dá exatamente porque nós vamos abrir mão das questões da matéria e vamos focar naquilo. E sabemos que precisamos de ter na troca a união entre, nós precisamos deles. E aí nós vamos, através dos receptáculos que nós temos sensoriais da alma, através da ligação que se faz de perispírito a perispírito, para dali então, não vamos falar isso agora que não é o momento, mas é magnífica essa questão, quando vem de outra mente mais evoluída, aquilo é captado por nós. Às vezes é um pai, nessa encarnação que desencarnou, e está tendo permissão do plano espiritual para nos intuir. E aí a gente capta, porque a ligação é de ondas mentais que se propagam, mas elas têm foco e concentração. Aí ele vai dizer que precisa de deixar de lado esse âmbito das emoções
e precisa de concentrar. Porque aí é que vem. Porque não é pela dissociação psíquica, que inclusive o médium de incorporação, né, viabiliza o processo. Ele diz que não, Jorge Andréa. Não tem estilhaço de comunicação, fragmentação psíquica do médium. Tem muito pelo contrário. Tem a congregação das forças psíquicas que acolhem, puxam, trazem, o outro emite, ele é o receptor, ele acolhe. Então tem que ter, né, um foco. E aí recebe aquela informação que vai, então, oxigenar as estruturas, das estruturas todas, melhor dizendo, das estruturas perispiríticas, das estruturas psíquicas, e vamos então, dentro dos níveis conscienciais, no sistema psíquico complexo que somos, nós vamos então percebendo que elas vão se espelhando de tela em tela, fazendo com que nós possamos, pelo nosso foco, pelo nosso querer, pela nossa atenção ali colocada, nós vamos podendo, da nossa maneira, na nossa potência, decodificar aquele amor traduzido em esclarecimento e fortalecimento. Para isto, há que desapegar, há que deixar de lado as questões e há que se disciplinar para isso. E aí ele vai nos dizer, inclusive, marcando a importância. Os espíritos não falam as coisas de qualquer jeito. Se tem para falar, né, de desapego dos bens terrenos, no primeiro parágrafo, o espírito Lacordaire já coloca essa questão da união entre encarnado e desencarnado, é porque é estrutural. Isso antecede os outros raciocínios todos que a gente ficou aqui durante 25 minutos falando. Então ele vai dizer por quê, Jorge André? Porque o exercício disciplinado e constante, aí inclusive o trabalho mediúnico sério, constante na casa espírita, sob o grande guarda-chuva dos protetores espirituais, isto é mecanismo de evolução psíquica do ser. Não estávamos querendo isso? A estrada não é o aprimoramento moral, intelectual? Aí ele vai dizer: o espírito vai incorporando o resultado deste efetivo trabalho mediúnico como aquisições evolutivas para a sua própria estrutura. A constância num trabalho ajustado irá sedimentando os reflexos condicionados, ele pôs entre aspas, nas profundezas do psiquismo, tanto mais eficiente quanto mais qualitativa for a mediunidade. Se o fenômeno desenvolve-se em clima de uma moral sã e valorosa ética, os alicerces que se fixarão no espírito serão benéficos e qualitativos, passando o fenômeno mediúnico a ser fator da mais alta importância no desenvolvimento do processo evolutivo psíquico. Podemos, dessa maneira, sentir o fenômeno mediúnico como um excelente canal do psiquismo a realizar saltos evolutivos ou, quando infeliz, permitir mergulhos abissais nas sombras do primitivismo. Quando a mediunidade se desenvolve num clima sadio, numa atmosfera de harmonia e equilíbrio, qualquer que seja a evolução do espírito em comunicação. Estou falando agora, vocês me permitem, do trabalho mediúnico mesmo de incorporação e de atendimento aos espíritos desencarnados em sofrimento. Só haverá construção e avanço para o psiquismo do médium. Porque ele está se colocando como medianeiro do auxílio. Ele está sob as hostes do Senhor, através da proteção, já Vera diria, escandalosa, da cobertura espiritual dos amigos. Então, nós devemos uns aos outros. Nós devemos materialmente, intelectualmente, afetivamente, mediunicamente. Que a gente possa, ao menos numa dessas fases, a gente consiga se expressar e consigamos, então, caminhar de uma maneira mais amorosa
em direção a momentos de maior solidariedade na nossa sociedade encarnada e desencarnada. Muita paz para todos nós. Obrigada, Iole, por tantas reflexões trazidas para o nosso aprimoramento. Agradecendo também a esta casa que nos propicia esses momentos, através das palestras, que fazem com que possamos refletir no nosso dia a dia, trazendo para o nosso cotidiano, e assim ampliarmos as nossas reflexões, ampliarmos a capacidade de amar, de sentir e absorver tudo que esses espíritos que nos sustentam trazem para cada um de nós. Obrigada, Senhor. Obrigada por esses momentos. E assim, emocionados e agraciados por essa vibração amorosa do seu amor, pedimos a sua permissão, Pai, a Jesus, nosso Mestre querido, a esses espíritos valorosos que nos sustentam diariamente, aos amigos encarnados que nos impulsionam. Pedimos a Ti, Pai, a permissão para darmos por finalizado a palestra dessa noite. Graças a Deus, Senhor.